Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão sobre multi-tenancy, uma abordagem arquitetural muito popular em SaaS que serve para isolar nossos clientes e a gente poder vender uma mesma aplicação para vários clientes diferentes. Então, se esse é um assunto que lhe interessa, fica aí que eu tenho certeza que vai valer a pena esse tempo investido nesse aulão. Eu quero falar com você sobre multi-tenancy. Um tenant é um inquilino, se a gente for traduzir literalmente. É alguém que paga para usufruir, né, de um ambiente. Vamos pegar lá quem já alugou algum imóvel na sua vida, né? Eu morei muito de aluguel quando eu era mais novo. Eu era um inquilino, eu era um tenant de alguém que alugava o seu imóvel para mim. Então, uma aplicação multi-tenant, né, uma aplicação que possui a característica de multi-tenancy, a multi-tenancy estaria mais na linha da característica de ter vários tenants, é uma aplicação em que eu posso alugar ela para vários inquilinos, para vários usuários, certo? Então, esse é o conceito mais fundamental, mais básico para a gente começar a se entender. Só que, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala que é uma aplicação que eu posso alugar para vários usuários, gera muitas vezes a dúvida de mas isso não é uma aplicação multiusuário? Isso não é a mesma coisa do que eu ter apenas vários logins? Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui hoje é justamente desmistificar o termo, justamente ajudar vocês a entenderem, né, o que é multitenant, o que não é multitenant, qual a diferença, né, de multitenancy e multi-user, certo? E trazer para vocês muitos cases, justamente para deixar mais concreto o entendimento, né? Mais concreto o racional. Mostrar que não é complexo de você começar uma abordagem multitenant, dependendo da sua aplicação, certo? E mesmo nas abordagens um pouco mais complexas, trazer para vocês um pouco mais de luz de como que vocês poderiam buscar, né, essas abordagens mais completas, vamos dizer assim, certo? Mas começando aí dos fundamentos, né, um tenant nada mais é do que alguém que paga para usar o seu software, e um sistema multitenant é um sistema que você pode, né, cobrar de várias pessoas, né, para utilizar. Beleza? A dúvida que mais me perguntam quando eu falo em multitenancy é: Luiz, mas multitenancy não é a mesma coisa que multiusuário? E a resposta é não. Tá? Todo sistema multitenant, ele é multiusuário. Mas nem todo sistema multiusuário é multitenant. E eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês, né, o porquê disso. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo é um print de um sistema que eu desenvolvi em 2012 para uma rede de escolas de inglês aqui da minha região. Essa rede de escolas, eles tinham um sistema em Delphi, que não fui eu que desenvolvi, mas durante um tempo até dei algum suporte, entre aspas, um suporte mais de infra. E eles tinham justamente esses problemas que eu citei, né, de atualizações, de versões das escolas se conversarem em rede. Né? E na época, em 2012, né, eu fiz um projeto para eles em que a gente levou tudo para a web. Né? Eu construí uma aplicação web para fazer toda a parte de gestão da escola. Tá? Não é um projeto gigantesco, uma escola aí com em torno de 500 alunos. Né? Deve ter na casa aí de uns 20 a 30 profissionais trabalhando na escola. E todos eles usam o mesmo sistema no dia a dia, certo? Então, é um sistema multiusuário. Né? Então, desde o diretor da escola até os alunos, os professores, auxiliares administrativos, tutores e por aí vai, né? Eles utilizam essa aplicação, obviamente, com diferentes objetivos. Esta é uma aplicação multiusuário e não é uma aplicação multitenant. Por quê? Primeiro ponto, existe compartilhamento de dados, certo? Então, um professor, ele vê os dados dos seus alunos, de várias turmas. Um coordenador de filial, são 6 filiais, eu acho que usam hoje essa plataforma, ele vê, né, todos os dados dos seus professores, dos alunos desses professores, dos alunos, na verdade, de toda a rede, certo? O diretor vê tudo de todo mundo, né?
E eu também não consigo vender essa aplicação, não do jeito que ela está, para uma outra escola, por exemplo, uma outra rede de escolas. Simplesmente crio lá um usuário, dou para uma outra rede, ela entra aqui, ela vai dar de cara com a marca da escola, ela vai ter acesso aos alunos da escola. Né? Então, não existe isolamento, certo? Eu não consigo vender uma outra escola porque não existe isolamento entre os dados, né, da escola em questão, ali no caso que é a Percos, que é uma rede aqui da minha região, né? E não existe esse isolamento, logo eu não consigo vender para outros clientes, eu não consigo ter outros tenants junto, né, outros inquilinos na mesma aplicação. Então esta é uma aplicação multiusuário, não é uma aplicação multitenant. Beleza? Vou trazer um outro exemplo, o Beholder. O Beholder, ele é uma aplicação que a gente desenvolve no curso Beholder TraderBot, né, um curso de mesmo nome. E logo nas primeiras aulas, né, eu falo, e antes das aulas, na verdade, eu falo que o Beholder, ele é um bot, ele não é um bot comercial, certo? Ele é um bot para uso pessoal. Né? E ele foi criado com o intuito de você conseguir automatizar as operações da sua carteira, certo? Da sua carteira, não de várias carteiras e nem de alugar o Beholder para outras pessoas. Você pode, certo? Você pode, né, fazer instalações do Beholder, como a gente fazia antigamente, né, com software desktop, que eu estava mencionando, e vender o acesso, né, vender esse usuário, né, para outra pessoa. Mas você vai ter que fazer na proporção de 1 para 1, né, um Beholder para cada cliente. O que não é nada prático, mas, enfim, pode funcionar. E logo nas primeiras aulas eu explico isso, né, que o Beholder ele é para uso pessoal, ele é uma carteira e tudo mais, etc. Mas também logo nas primeiras aulas a gente cria a parte de login e a gente vê que a gente tem uma tabela com o e-mail e a senha do usuário. E aí os alunos trazem a dúvida, mas não é só eu cadastrar outro usuário e outra senha, né, um segundo usuário e uma segunda senha, para outra pessoa poder acessar? Sim e não. Né? O Beholder ele pode ser trabalhado como um sistema multiusuário. No entanto, ele não é multitenant. Porque internamente, certo? Todos os dados eles não são isolados. Então eu vejo todas as automações, eu vejo os monitores, eu vejo a carteira que está configurada no Beholder, e é sempre a configuração é de uma carteira só, quando ele sobe, que ele se configura, que ele vê, certo? Então, este é um outro exemplo que não é multitenant, né? Mas pode ser multiusuário. No caso do Beholder, eu nem recomendo que seja multiusuário, porque como envolve a sua carteira de investimento, né, não é legal você dar acesso a outras pessoas. Então, eu uso esses dois exemplos para ilustrar um pouco da diferença. São sistemas multiusuário, mas não são sistemas multitenant. No terceiro exemplo que eu quero trazer, este é um sistema multitenant. O Root foi uma aplicação que eu ajudei a desenvolver em 2015, certo? E ela, o que é? Ela é uma plataforma de automação de marketing. Então, profissionais de marketing, não sei se vocês conhecem um pouco sobre marketing digital, mas basicamente a gente captura leads através de formulários em páginas, certo? Geralmente oferecendo e-books, oferecendo cursos gratuitos, aulas e por aí vai. E esses leads a gente coloca num funil de marketing para ir nutrindo eles, né, para ir dando outros conteúdos, para ir vendendo cursos e por aí vai, certo? Então a gente traz, né, atrai de alguma forma clientes, coloca no funil, e em cima desse funil a gente aplica automações. Então o Root é uma ferramenta que eu ajudei a desenvolver em 2015 e ele é um SaaS de automação de marketing. Né? E ele é multitenant. Então, como SaaS, né, a essa altura vocês já entenderam, né, quem ainda não conhecia SaaS, essa altura de entender que um SaaS então é um software que eu vendo como serviço. Então o Root eu não instalo ele para ninguém. Eu tenho ele num servidor, na verdade eu não, né, o dono do Root, eu era funcionário da empresa. Tem ele num servidor, certo? E ele vende a utilização como se fosse um serviço. A pessoa paga a mensalidade, eu não sei quanto é que está agora, mas na época acho que era $20 o plano mais básico. Pagava a mensalidade, né? E tinha acesso por um mês aos recursos do Root. Certo? Então eu criava lá as automações, disparava e-mail, disparava SMS e por aí vai. Certo? Por que ele é multitenant? Porque no Root, quando você cria a sua conta, você entra no seu painel, ele está em branco.
eu posso ter 10 mil clientes diferentes, né, 10 mil inquilinos pagando o root. Quando entra o 10.001, ele entra dentro, está tudo zerado. E ele não tem nenhum mecanismo de ver os dados de outros clientes. Ele não tem nenhum mecanismo de compartilhar dados com outros clientes, certo? É completamente isolado. É como se ele tivesse comprado o root só para ele. A impressão que dá para o cliente é essa, que ele comprou o root só para ele. E ali dentro do root, inclusive, uma outra característica muito comum de software multitenant é que é bem comum de você poder criar usuários na sua conta. Então, isso é bem comum. Em sistemas multiusuário, você é um usuário. Em sistemas multitenant, geralmente você é uma conta. E é bem comum que você possa criar vários usuários. E no root você pode criar vários usuários. Você, por exemplo, é usuário admin que tem a parte de cobrança, mas você quer criar outros usuários para fazer a parte do dia a dia, de operação ali da ferramenta, por exemplo. Né? Então, aqui você começa a ver algumas diferenças que ajudam a separar multiusuário de multitenant. Como, por exemplo, né, você poder ter clientes completamente isolados, né, com dados completamente isolados, que esses clientes podem criar os seus usuários na plataforma. Né, são algumas das características aí bem comum em ambos. Né? A Amazon trabalha, todos os provedores de nuvem pública trabalham muito forte o conceito de multitenant, né? Porque eles têm que isolar o que são máquinas do cliente A com máquinas do cliente B. Só que eles não são SaaS, né? No caso da Amazon, do Google, da Microsoft, do Azure, da Microsoft, né? Eles são o que a gente chama de IaaS, que é o infraestrutura como serviço. Né? Ou alguns produtos são o PaaS, né? Que é a plataforma como serviço. Né? Mas são outros exemplos bem fortes de multitenant, né? Que todo mundo aí conhece. Quando a gente fala de multitenancy, então, a gente está falando muito forte de isolamento. Eu quero vender a mesma aplicação para várias pessoas, sem ter que instalar elas para todo mundo. Né? Geralmente é isso que a gente busca. Só que eu tenho que cuidar, então, para que a experiência desses meus clientes, dos meus tenants, ela seja o mais próxima possível de quando eu tinha lá atrás a instalação só para ele. Certo? E aí a gente trabalha, né, com várias arquiteturas possíveis, sendo que eu consigo classificar elas em duas famílias, ou uma terceira, que na verdade é a fusão das duas primeiras, que é, ou eu vou trabalhar com isolamento lógico, ou eu vou trabalhar com isolamento físico, ou eu vou trabalhar com um híbrido entre esses dois. E é o que eu quero explorar com vocês agora aqui, né, esses três formatos. Tá? Primeiro formato mais comum e mais recomendado para começar. Tá? Eu vou explicar o porquê, né? Isso vai ficar mais claro para vocês. Isolamento lógico. O que é isolamento lógico no contexto de multitenancy? Eu tenho uma aplicação, eu tenho um banco de dados e eu tenho vários clientes ali dentro, separados de maneira lógica, por alguma lógica da sua aplicação. Certo? A lógica mais comum é um ID de usuário, que a gente costuma chamar de Tenant ID. Certo? Não precisa literalmente colocar isso no código, mas o termo que a gente utiliza é o Tenant ID. Certo? Ele tem uma tabela que é a minha tabela de usuários, seja lá o nome que você dê para ela, minha tabela de tenants. Essa tabela tem que ter um identificador único, certo? E todas as demais tabelas da minha aplicação, né, que devam ser isoladas, elas vão ter meu Tenant ID. E aí, a cada request que o sistema recebe, ele sempre tem que receber junto a identificação de qual tenant fez o request, para que eu exiba os dados somente daquele tenant, e também para que eu possa fazer verificações de segurança, para que ele não consiga acessar intencionalmente ou acidentalmente os dados de outra pessoa. O grande mote desta abordagem de isolamento lógico é eu ter um identificador único que, replicado nas tabelas, eu consiga trazer somente, né, o recorte, pode ver que tem camadas ali no desenho, né, o recorte daquele cliente, os dados daquele cliente, né, os contatos, os e-mails, né, a conta bancária. Olha que exemplo bem comum de isolamento lógico. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2017 no Banco Digital,
e depois em 2019 em outro banco digital. E nos dois, a gente trabalhava o conceito de multitenancy com isolamento lógico. Então, eu tenho um mesmo core bancário, certo? Lá eu coloco todos os meus correntistas, só que cada correntista, ele é um mundo separado dos demais. Cada correntista não interage, não pode interagir, né, diretamente com outro correntista. Tem que ser sempre por intermédio do banco. Né? Eu sou cliente do banco X, eu quero mandar um Pix para o outro cliente do banco X. Eu não mando direto de um cliente para o outro. Eu mando para o banco manda para o cliente. Então não existe essa comunicação entre os clientes, não existe compartilhamento de dado, não pode ter acesso de uma conta a outra conta. Então o banco é um exemplo muito clássico, né, muito do dia a dia, de multitenancy lógico, né, multitenancy com isolamento lógico. Voltando ao exemplo do root que eu trouxe antes, é um outro exemplo, né, de aplicação SaaS multitenant isolada logicamente. Vou dizer para vocês assim, 90% do mercado ou é multitenancy lógico, do SaaS, falando do mercado de SaaS, ou é multitenancy lógico, ou começou como multitenancy lógico. Tá? É muito raro uma aplicação começar com multitenancy físico. Tá? Porque o multitenancy físico, eu vou falar mais para frente, ele demora a se pagar. Né? Ele é mais complicado de desenvolver, ele é mais custoso de desenvolver, ele demora a se pagar. E uma coisa legal do multitenancy lógico é que ele permite que depois você migre para o físico. Mas o contrário é mais complicado, porque se você já construiu uma arquitetura muito robusta, muito grande, é mais complicado de você conseguir enxugar ela, certo? Então, indo numa linha de arquitetura evolucionária, se vocês pegarem lá o gráfico de tendências da InfoKill, vocês vão ver que a arquitetura evolucionária é uma das grandes tendências mundiais, as empresas mais inovadoras trabalham com arquitetura evolucionária. Você projeta para hoje e um horizonte próximo, mas nunca para anos à frente a sua arquitetura. Porque geralmente você erra, porque anos à frente, em termos de tecnologia, né, chuta aí, projetar para daqui a 5 anos a minha arquitetura. Cara, em 5 anos, talvez a tecnologia que você criou ela nem faça mais sentido, né, para aquele problema, pode ter surgido coisa melhor. Então a gente projeta sempre para o agora mais curtíssimo prazo. Então, o Root é um exemplo. O Root, quando eu estava lá, eu trabalhei lá em 2015, como eu mencionei antes, a gente chegou, acho que até 11 mil ou 12 mil clientes. Clientes, na verdade, não, né? Usuários. Né? O SaaS, ele é muito... Você traz muito usuário e vai convertendo aos poucos os clientes. Né? Clientes eu não lembro quando a gente tinha. Mas usuários na plataforma, né, eram 12 mil empresas diferentes utilizando a plataforma. Cada uma aí, geralmente, com um usuário, no máximo 2. Tá? E era isolamento lógico. Quando a gente fala de bancos, né, geralmente a gente começa, né, com o lógico e depois migra para o híbrido, que eu vou falar mais lá na frente, né, que é quando a gente começa a misturar o lógico com o físico. Tá? Mas tranquilamente, né, os cores bancários, como eles são feitos justamente para aguentar grandes cargas, geralmente você coloca também aí dezenas de milhares, né, às vezes centenas de milhares de correntistas dentro, né, de um mesmo servidor. Tá? Até porque conta corrente você não fica o tempo todo ali brincando o dia todo. Né? Você faz as suas operações, entra, sai. As sessões costumam ser curtas, né, de utilização de conta bancária. Tá? Mas esse é o modelo, então, o mais comum de todos eles. Né? E o que eu recomendo sempre, quem for começar um SaaS multitenant hoje, né, se possível, né, geralmente é possível, mas às vezes não é, né, se possível, comece com o isolamento lógico, porque depois você consegue migrar para os demais modelos tranquilamente, certo? Só que o oposto geralmente acaba cobrando um preço alto no início e demora a se pagar. Vou trazer um outro exemplo de outros cursos, do curso Web Full Stack JS, que é um curso que eu faço junto com o meu sócio Daniel Castro, onde o mote do curso é justamente esse: construa uma aplicação SaaS multitenant do zero até produção. Esse é o mote do curso. E a aplicação que a gente constrói nesse curso é uma aplicação de e-mail marketing. A gente cria o MailShrimp. O MailShrimp, ele é uma aplicação, aquele tipo de aplicação que você olha assim, tá, mas isso é muito fácil. Uma aplicação que você cadastra os seus contatos, cria campanhas de e-mail e dispara e-mails para eles. Tá? Só que quando a gente vai começar a trabalhar os conceitos, e a gente busca uma abordagem bem profissional nesse projeto, a gente começa a mostrar para os alunos, né, uma série de conceitos importantíssimos, como, por exemplo, multitenancy com isolamento lógico.
Então, aqui eu trago eu tirei rapidinho aqui antes da live, eu tirei um print lá do ER, gerei o ER pelo MySQL Workbench. E no curso a gente usa o Sequelize, né? Então não precisa usar MySQL, mas eu uso MySQL aqui. A gente tem nesse projetinho, a gente tem uma tabela de accounts, e a tabela de accounts é a nossa tabela de tenants, certo? Então ela tem um ID, que é o único entre cada conta, ela tem o nome da conta, o e-mail, a senha, o status, né, o domínio. Domínio é o domínio de e-mail, né? O domínio luistools.com.br, que é o domínio que vai poder enviar e-mails, certo? Eu tenho as contas de e-mail desta minha account, né, que são as contas pelas quais eu vou poder enviar e-mail, meus remetentes permitidos, porque não sei se você sabe, mas envio de e-mail tem uma série de particularidades para ele chegar na sua caixa de entrada, né? Eu tenho que autorizar umas questões de DNS, tenho que autorizar questões de domínio, tem toda uma série de coisas que eu tenho que configurar para ter uma entregabilidade boa. Isso tudo a gente vê no curso. E eu tenho, então, as contas de e-mail pelas quais eu posso enviar, eu tenho os meus contatos dessa minha conta. Imagina, eu sou o Luiz, eu tenho lá o luistools.com.br. Eu tenho os meus contatos, que muitos de vocês eu sei que são meus contatos, que eu mando e-mails para vocês todas as semanas. Né? Eu tenho os meus contatos, eu tenho as minhas mensagens de e-mail, né? As estatísticas de envio dessas mensagens, e todas as tabelas, né, que se relacionam com a minha conta. Se vocês separarem aqui, ó, em Contacts, eu tenho Account ID. Aqui em Account Emails, eu tenho Account ID. Aqui em Messages, eu tenho Account ID. Então, eu tenho o meu Tenant ID, que é o Account ID, no meu caso, nesse sistema, espalhado pelas tabelas da minha aplicação, para que eu possa saber, né, as mensagens de quais clientes são, os contatos de quais clientes são, certo? Eu sei através desse Tenant ID. Então, esta é uma abordagem, é a mais comum, a mais simples e a mais utilizada, né? Tive a oportunidade de trabalhar aí, em 15 anos de TI, eu devo ter trabalhado em torno de uns 7 ou 8 aplicações multitenant. E a maioria delas usava esta ideia aqui do Account ID. Né? Inclusive banco, né? Banco utiliza o próprio número do correntista, né? Os dados do correntista como chave, né? Agência, conta, etc. Isso aí vocês já devem, inclusive, imaginar. Então, o jeito mais comum é esse. Você tem a sua tabela de tenant, que no caso aqui nesse exemplo é accounts. Você tem a chave dela e você espalha a chave dela nas demais tabelas. O que você tem que cuidar é entram vantagens e desvantagens desse modelo. Como vantagens a gente tem, é muito simples de implementar, é muito rápido de você construir a sua aplicação multitenant dessa forma, certo? Mas quais são as desvantagens? A gente tem aqui um risco de segurança muito grande. Você tem que trabalhar muito sério para garantir esse isolamento. Esse isolamento está na responsabilidade do desenvolvedor, certo? Então você tem que cuidar com uma boa bateria de testes, e nesse curso específico é um curso que a gente trabalha muito forte, teste unitário, teste de integração, mock, esse tipo de coisa. Você tem que ter uma bateria muito boa de teste para garantir o isolamento lógico, né? Fora os aspectos de segurança normais que você já deveria ter. Né? A gente está falando aí de criptografia, de autenticação, logs e por aí vai. Né? Tudo isso a gente trabalha no curso também. Mas o principal aspecto, e que é o mais perigoso num software multitenant com isolamento lógico, é um cliente acessar os dados de outro cliente. De algum motivo, de alguma forma. Isso não pode acontecer. Quem for trabalhar no desenvolvimento de um software multitenant com abordagem de isolamento lógico, né, tem que botar na parede do escritório, na parede do home office, né, um cliente não pode ver os dados do outro cliente. Porque quando isso acontece, né, quando dá um vazamento de dados, dá um rolo no cliente ver dados de outro cliente, ou mexer em dados de outro cliente, que é pior ainda do que ver, né, a casa cai, né, a reputação da empresa vai lá embaixo. Dependendo do tipo de software que você tem, isso pode ser o fim da sua empresa. Tá? Então, a maior desvantagem é esse risco, que tem que ser muito trabalhado, com muita responsabilidade, desde o primeiro dia de desenvolvimento da aplicação. Bom, economicamente falando, o modelo lógico ele é o que viabiliza, né, o surgimento de tanta startup. Porque se toda startup tiver que começar com o modelo físico, tá, e eu tive a oportunidade, entre 2012 e 2015, eu tive minha startup, participei eu recebi investimento, participei de uma aceleradora de startups,
eu conheci outras startups, e algumas delas tinham isolamento físico desde nascença, e era muito caro de manter. Né? Caro em pessoal, caro em infraestrutura, né? É custoso no dia a dia. Então, isolamento lógico, eu tenho uma aplicação, um banco de dados, coloco meus clientes dentro. Isso é ótimo, excelente, se bem construído, né, com segurança, com isolamento, até certo ponto, porque chega no momento que a minha escala, né, eu vou colocar lá o máximo de memória que eu consigo botar no servidor, eu vou colocar lá o máximo de melhorias de performance que eu consigo na minha aplicação, mas eu sempre vou chegar num teto. Isso é fato. Não importa a linguagem de programação que você utilize, não importa a tecnologia que você utilize, vai ter um momento que ela não vai conseguir escalar mais, certo? Tem linguagens que você vai conseguir colocar até 4 GB para ela conseguir utilizar, tem linguagens que você vai conseguir colocar só 1 GB, 10 GB, cada linguagem tem as suas limitações, certo? Não importa a linguagem, vai ter uma limitação. O mesmo vale para o banco. A gente estava falando aqui antes, né, que os bancos aguentam uma carga muito grande, isso é verdade. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu citei, em 2 bancos, não um banco de dados, 2 bancos financeiros, né, e um deles tinha 1,2 milhões de clientes. Ok, não é um Nubank lá, né, com dezenas de milhões, mas é 1,2 milhões de correntistas, dinheiro, transações acontecendo o tempo todo. Então, e era um banco de dados, né, claro, com replicação, com uma infraestrutura muito boa para isso, etc. Né, mas o banco de dados em si, ele aguenta muita carga. Mas ainda assim, ele vai ter as suas limitações em algum momento, né, bem como a sua aplicação, né, a sua camada de aplicação também vai ter limitações em algum momento. Então, quando você precisa escalar mais do que uma única, né, um único servidor consegue te fornecer, você começa a pensar no isolamento físico de clientes, certo? Não existe um número mágico, tá? Teve uma empresa que eu trabalhei em 2007, que o nosso número mágico era 5.000. Cada servidor aguentava 5.000 clientes. Mas teve uma empresa que eu trabalhei no ano passado, que o número mágico era 500. Cada servidor aguentava só 500 clientes. E dependendo do tamanho do cliente, era 500 clientes pequenos, clientes médios, cabia só 200. Então varia muito de negócio para negócio. Mas o fato é, chega um momento que você descobre qual o máximo que aguenta no seu servidor. Começa a ficar lento para os clientes utilizar, começa a ficar custoso de dar manutenção, começa a ficar arriscado de dar manutenção, sabe? Porque tem muita gente ali embolada. Começa aqueles receios que alguns de vocês demonstraram ali nos comentários, né? Pô, mas o banco vai aguentar, mas se cada um tivesse 100 mil registros e tal, isso começa a se tornar um problema, né? E esse número vocês vão ter que descobrir para o negócio de vocês, para a empresa de vocês. Independente disso, em algum momento você vai ter essa necessidade de escalar, quer você tenha começado com isolamento lógico, ou quer você já queira começar com isolamento físico. E no isolamento físico, a principal diferença é que eu vou ter, né, aqui é o segundo modelo, tá? Depois tem o terceiro que é o híbrido, mas no físico, cada tenant tem o seu banco de dados, certo? Tem os seus dados fisicamente isolados dos demais, certo? Então aqui você já percebe que eu vou ter um custo elevado, porque cada um dos meus clientes tem que ter o seu banco de dados completamente isolado dos demais. Tá? Esse seria o isolamento físico. Em alguns casos, eu vou ter um container completamente isolado dos demais, ou às vezes um servidor físico completamente isolado dos demais. O fato é que existe um isolamento que não depende da minha aplicação. Ele é mais externo. Tá? Seja virtualizado ou não, mas ele é mais externo. Ele não depende da minha aplicação. A aplicação, geralmente, ela é uma só ainda, mas você pode clusterizar ela, né? Mas falando para simplificar, geralmente ela é uma só, ele é um único endpoint, né? Você acessa a mesma URL, certo? E como é que ele sabe aonde que foi parar os dados do cliente A, ou onde foi parar os dados do cliente B? Através de algum tipo de catálogo. A abordagem mais comum é você ter uma tabela de catálogo, certo? Catálogo de tenants. Você faz uma requisição para essa tabela, né, para descobrir em qual servidor aquele usuário da aplicação está de fato, em qual banco de dados ele está. E aí você, tendo essa informação, você passa todas as demais requisições após essa primeira e ir direto naquela fonte lá. Né? Por exemplo, entrou lá o contato@luistools, né? Onde é que está o contato@luistools? Ele está no tenant B. Né? Então, beleza. Então, agora tudo que ele pedir, eu vou lá no tenant B buscar. Né? Então, eu crio um catálogo antes, né? Eu tenho que bater nesse catálogo antes de poder bater no back-end da aplicação em si, vamos dizer assim, né? Nas funcionalidades
da aplicação em si. Esse é o modelo mais comum, existem muitas variações, mas esse é o mais comum. Tá? Teve uma empresa que eu trabalhei ano passado, que foi automação para varejo, e eu trabalhava no time de POS-TEF. Né? Mais especificamente, eu trabalhava no time de maquininha de cartão, né, que é de POS. E a gente trabalhava muito forte o conceito de isolamento físico para alguns clientes. Imagina, por exemplo, que a gente tinha um cliente que era os Postos Ipiranga, né, que é a maior rede de postos do país. Então, é um cliente muito grande. Eu não tenho como colocar, né, uma Ipiranga junto com vários outros clientes menores. Inclusive, em contrato, a gente já fechava, né, o isolamento físico para esse cliente. Então, o que a gente fazia? A gente tinha o servidor da Ipiranga. E dentro do servidor da Ipiranga, a gente tinha todas as filiais, não todas, porque na verdade tinha que ter vários servidores da Ipiranga, mas a gente tinha filiais da Ipiranga, certo? Então, a empresa, ela meio que fechava um tenant só para ela, certo? Ela fechava um tenant só para ela para colocar só os seus dados, né, os seus usuários, né, as suas transações dentro da nossa aplicação. Então, é quase como se a gente fizesse uma instalação toda da nossa aplicação só para aquele cliente. Era praticamente isso. Só que daí, novamente, eles pagavam por isso. Né? Porque isso tem um custo elevado de banco de dados, licença de banco de dados, recursos de hardware. Né? Então, eles pagavam por isso, valia a pena para eles e, consequentemente, valia a pena para nós. Eu vou dizer para vocês que eu acho que foi o híbrido. Eu trabalhei em várias empresas que era híbrido, mas que tinha um modelo de negócio, tinha um produto próprio de isolamento físico. Acho que foi a única empresa que eu trabalhei que pegava forte essa questão para clientes muito grandes. E eu vivenciei isso lá por quase um ano, que dava assim, ó, do ponto de vista de segurança, é muito bom. Eu jamais ficava preocupado, né, se algum cliente concorrente da Ipiranga fosse acessar os dados da Ipiranga. Isso não ia acontecer sob hipótese alguma, porque eles estavam em servidores completamente separados, não existia nenhum tipo de ligação, de conexão, de comunicação, nada. Né? No entanto, né, o custo era elevadíssimo, a gente trabalhava muito forte para, de alguma forma, tentar reduzir os custos, porque o custo era elevadíssimo de servidor, para manter servidores dedicados para clientes. E, além disso, muito da performance, e aí entra um aspecto importante, muito da performance a gente tinha que ficar trabalhando por causa desses trade-offs de ter que ficar fazendo chamada a banco de catálogo, a APIs intermediárias. Então, às vezes, para você fazer uma coisa simples, que seria simples, tá? No multitenancy lógico, ficava complexo por ser um multitenancy físico. Tá? Um simples login não era mais uma requisição, né? Era uma série de requisições e tudo mais. Então, é mais custoso. Tá? Tem que valer a pena, certo? Tem que, geralmente, para startups, a gente não recomenda começar com isolamento físico. Tá? Mesmo que você espere um crescimento, todo mundo espera, todo mundo quer. Né? Todo mundo quer isso. Mas a gente recomenda, geralmente, começar com isolamento lógico e depois, se necessário, a gente sabe que aí 9 de 10 startups morrem, né, no primeiro ano, e da uma que sobra, metade das que sobram, né, morrem no segundo. Então, você muitas vezes ficar postergando demais ir para a rua com o seu produto, né, não, porque eu quero fazer ele aqui para suportar, né, dezenas de milhares de clientes. Se você não tem nenhum cliente, não faz sentido começar com isolamento físico. Tá? Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho o chapéu de técnico e botar o chapéu de negócio, de empreendedor. Né? Economicamente falando, não é um bom negócio, exceto se você é obrigado a começar com isolamento físico. Tá? Vai lhe custar mais caro, não só mais caro em servidor, mais caro em desenvolvimento e mais caro em tempo, que é o principal ponto. Né? Tempo depois você não recupera. Né? Dinheiro você recupera depois, mas tempo você não tem como recuperar depois. Né? Passou, passou. Então fica a ressalva antes de eu entrar aqui no último modelo, que seria o híbrido. Quem começa com multitenancy, com isolamento lógico, geralmente, né, quando precisa escalar, vai para o híbrido. Tá? E quem começa, né, ou quem está no isolamento físico e quer reduzir custos, geralmente vai para o híbrido também. Tá? Então, eu diria assim que em grandes empresas, o comum é ter híbrido, por uma questão de redução de custos. Então, você tem físico para quem precisa de físico, e você tem lógico para o resto. Tá?
Então, a gente trabalhava muito forte lá, né, com essa ideia de híbrido, onde eu tinha um catálogo, né, chegava uma requisição, chegava uma transação. Né, qual é o CNPJ dessa transação? Vou simplificar aqui, tá? Não era tão simples assim, vou simplificar. Qual é o CNPJ dessa transação? Ah, é 123. Né? CNPJ 123, em qual servidor que está? Ah, está no servidor A. Tá? Daí, então, beleza. Então, roteia essa requisição, né, para o servidor A, que é lá que está as transações desse cliente, que lá está o dinheiro dele, lá está as coisas dele, e assim por diante. Então, tinha lá um servidor A com os clientes 123, o cliente 456 e o cliente XYZ. No servidor B, estava o cliente, né, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho. Tá? Então, você separava um volume de clientes por servidor, né, e só fazia o isolamento físico quando o isolamento lógico não atendia mais naquele servidor. Certo? Então, você acabava, no fundo, você está fazendo isolamento lógico e faz o físico quando precisa do físico, que é quando lota o servidor, né? Quando chega próximo aí da capacidade do servidor de atender bem aos clientes que estão dentro dele. Então, eu citei para vocês que uma empresa que eu trabalhei que o limite era 500, né? Então, outra empresa que eu trabalhei que o limite era 5.000. Então, a cada 5.000, a gente tinha que liberar um novo servidor, né? E começar a liberar novos clientes dentro daquele novo servidor. E com o passar do tempo, isso é uma coisa interessante que, se você está trabalhando forte questão de custos, você tem que cuidar. Com o passar do tempo, tem clientes que cancelam. Então começa a sobrar vaga em servidores antigos. Daí você começa a rotear, né, a liberação de clientes de novo para lá. Então, além de ter um catálogo, geralmente a gente tem algum tipo de inteligência de liberação de cliente para saber onde é que libera. Né? E outras coisas que a gente acaba tendo de governança desse tipo de modelo. Tá? Então, tanto o modelo físico quanto o modelo híbrido, você vai ter esse overhead de governança, que no primeiro momento é só o catálogo, mas com o passar do tempo a gente tem que ir adicionando outras ferramentas, como mencionei agora, uma ferramenta para saber onde é que eu vou liberar, né, ter essa inteligência de liberação de conta, por exemplo. Tá? Então, esse modelo aqui, ele permite que, se você começar com o lógico, comecei lá, por exemplo, o Beholder. Agora eu quero transformar o Beholder lá, que é o robô de criptomoeda, né? Eu quero que ele suporte, né, multi-tenancy. Não é multi-usuário, é multi-tenancy. Por que é multi-tenancy? Porque a carteira tem que ser isolada. As automações têm que ser isoladas. Quando eu falo carteira, não é só o dado da carteira, é as transações acontecendo, né? É as informações da exchange chegando, isso tudo tem que estar isolado. Não pode chegar uma notificação para mim de que o aluno A vendeu o Bitcoin dele. Não pode chegar para mim. Ou que o aluno A posicionou uma ordem de compra. Tu imagina se vaza a informação de quem posicionou qual ordem, quando, né? Como eu posso usar isso no meu benefício? Então, tem que ser aqui multi-tenant, não multi-usuário. Não apenas multi-usuário, tem que ser multi-tenant. Eu posso começar de maneira lógica, colocando lá um ID de usuário nas tabelas de automação, nas tabelas de ordens, por exemplo. Né? E mais para frente, quando houver a necessidade, eu crio, né, uma outra tabela para catálogo e aponto daí o meu login, né, e as minhas requisições primeiro para essa tabela. Que dessa tabela vai me dizer, né, em qual banco de dados, né, em qual servidor está, né, os dados daquele cliente. Né, onde é que está a instância do robô, do bot, daquele cliente em específico. Tá? Então, você começa lógico, e depois você migra para o físico facilmente, adicionando essa camada de catálogo, né? Pode botar um gateway, um proxy, ou como quiserem chamar, como quiserem implementar, antes, depois, você coloca isso depois na frente, e daí você consegue distribuir entre os vários servidores. Agora, o contrário não é tão simples. Se eu começar já com todas essas camadas, né, eu começo programando um monte, eu começo gastando muito mais, né, e daí até eu conseguir se pagar essa arquitetura, né, eu vou estar ali arcando com os custos dela, seja custo de tempo, de dinheiro, de desenvolvimento, etc. Tá bom? Então, por isso que eu recomendo, comece sempre, se possível, comece sempre com o lógico, né, e depois migre para o híbrido quando houver a necessidade. Agora, se não for possível, daí beleza, daí só estuda bem o físico para que você veja bem os seus custos. Liberação em isolamento físico é sempre muito delicado, principalmente se for um produto complexo em que não é só um registro no banco de dados. Né? Muitos produtos que eu trabalhei, né, esse híbrido, por exemplo, que eu falei de hospedagem de sites,
Era um monte de coisa que a gente tinha que fazer, tinha que liberar DNS, criar site no IS ou no Apache, né, criar banco de dados, era um monte de coisa que tinha que fazer na liberação. E se você não orquestra isso muito bem, e está espalhado fisicamente, para você depois achar, né, se tem um problema, é bem chatinho. Tá? Então tem que ser feito com muito mais cuidado, com muito mais calma, leva muito mais tempo e muito mais dinheiro. Então tem que valer a pena. E aí, conseguiu finalmente entender o que é multi-tenancy, a diferença de um SaaS multi-tenant para um SaaS multi-usuário, as diferentes abordagens que a gente tem para multi-tenancy? Espero que sim. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. E se você gostou, né, do que você assistiu, se você aprendeu alguma coisa comigo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu coloco vídeos aqui semanalmente sobre desenvolvimento de software. Além disso, eu vou deixar aqui na sequência alguns vídeos recomendados para você e também as minhas redes sociais à sua disposição para você continuar recebendo meus conteúdos em outras redes também. Tá certo? Então um abraço e até a próxima. Valeu!